Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Estamos aqui junto ao Arroio do Padre, Tati, Rio Grande do Sul. 11 horas e 15 minutos e vamos estar falando algo para nós nesta oportunidade. Eu vou lembrar de alguns assuntos pertinentes do nosso dia a dia e com o tempo também de Jesus, o Mestre, quando estava palmilhando essa terra, junto com os discípulos e tantas outras pessoas, tanto no meio político, religioso, pessoas comuns, agricultores, ferramenteiros, marceneiros e pescadores. E as donas de casa, com seus trabalhos domésticos também, contribuindo e muito para a manutenção da casa e de suas famílias, no alimento, no cuidado e na educação. Cada um com as suas tarefas, com as suas responsabilidades e tendo o convívio umas com as outras pessoas. E não diferente de hoje, as dificuldades que hoje temos também tinham naquela época. Algumas parecidas, outras não. Mas comportamentais, podemos dizer que são algumas bem idênticas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no verso 24, Jesus está tendo mais uma vez um confronto com os hipócritas, fariseus, doutores da lei, relacionado a costumes e hábitos e tradições que eles tinham consigo. E aí ele chama a atenção de que eles eram muito fervorosos e, de certa forma, fanáticos, contenciosos para a discussão e para o conflito. E Jesus faz uma referência que eles estavam preocupados com coisas pequenas e deixando passar coisas maiores, no sentido dos seus preconceitos e julgamentos. Vocês estão coando mosquito e estão deixando passar camelos. E dando sequência nisto, eu trago mais uma mensagem que só está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 1 a seguir, que é a referência do primeiro milagre de Jesus registrado, conforme o Evangelho de João, que é a transformação de água em vinho. Estavam eles na festa de Caná da Galileia, aproximadamente essa região fica a 10 quilômetros de Nazaré. Não é a mesma Canaã, que é outra localidade perto da faixa de Gaza hoje, né? E ali é noutra região, mas tudo dentro do Oriente Médio. E Jesus estava com seus discípulos e tinha bastante pessoas naquela ocasião, e foi notado repetidamente que o vinho havia terminado. E Maria, mãe de Jesus, veio estar com ele e disse: olha, acabou o vinho. E daí ele disse para ela: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada a minha hora? No entanto, daí ela diz aos mestres que serviam, né, os garçons, o pessoal que estava atendendo as pessoas, que fizesse tudo o que ele dissesse. Aí havia algumas talhas de pedras ali que era o hábito dos judeus, segundo a sua tradição de guardar água, para lavar os pés, para lavar as mãos, entre outras necessidades. E Jesus disse: enchei as talhas e depois tirai-a e levai ao mestre sala. Eles pegaram de água, né? Encher as talhas de água e depois tirar e levar ao mestre sala. E eles fizeram isso, conforme ele havia pedido. Aproximadamente, tem algumas referências sobre as talhas, que eram medidas de metretas, e cada metreta correspondia a 30 a 40 litros.
discorre, segundo os estudiosos, que cada talha dessa haveria de ter a capacidade de armazenar 100 litros. Como eram 6 talhas, 600 litros de água. Poderia ser a capacidade que ia armazenar a totalidade. E eles fizeram no primeiro momento, levaram até o mestre Sala, e quando o mestre Sala pegou, provou, não era água, era vinho, e era de boa qualidade. Daí eles, de onde é que veio esse vinho? Como é que foi que isso aconteceu? Os serventes sabiam, mas não falaram nada. Como é que tinha acontecido? E alguns que estavam ali, os convidados, quando começaram a tomar esse vinho, disseram: mas que vinho mais gostoso, que mais saboroso, porque o costume é de servir o vinho melhor primeiro, porque daí depois as pessoas estão embriagadas, né, que tomam bastante vinho. O que tu vier depois estaria no mesmo padrão, não teria diferença, mas essa eles notaram que era muito melhor do que o primeiro que havia sido servido. O que nós estamos falando aqui nesse aspecto? O que contamina o homem, né, é o que sai da sua boca, não o que entra. Mateus 15:18. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo faz uma recomendação para Timóteo tomar um pouco de vinho, porque ele estava um pouco doente do seu estômago. Em Filipenses 4:13 fala sobre que posso tudo naquele que me fortalece, posso tudo fazer naquele que me fortalece, Deus. Estava dizendo, estou na necessidade, estou na abastança, mas no momento do equilíbrio e do desequilíbrio eu tenho que ter o raciocínio espiritual de buscar a Deus e fazer as coisas concernente à vontade do Pai. Então posso tudo naquele que me fortalece. Em 1 Coríntios capítulo 6:12, Paulo também menciona, dizendo que tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm, e nem todas elas são lícitas. Cabe a pessoa ter o domínio sobre as coisas e não ser dominado por elas. Então, nessas referências lidas, nós podemos ter a noção do aspecto do equilíbrio, do domínio próprio. E não levar para o fanatismo religioso que tudo aquilo que as pessoas dizem pelos seus costumes e tradições e doutrinas se torna pecado, ou que é pecado. A pessoa tem que ter dentro da sua natureza humana também a parte espiritual, de manter a essência e saber o que está fazendo. E corresponder com aquilo que demonstra ser quando está lúcido, e quando achar que já está começando a ficar um pouco tonto, né, no caso do vinho, ou qualquer outro tipo de bebida forte, saber que o homem deve se conter, se manter. Também tem uma passagem que fala que o homem não deve se embriagar com vinho onde há contenda, mas encher-se do Espírito. Então, um corpo, um objeto não ocupa 2 lugares no mesmo espaço. Então, automaticamente, isso dentro da física e da física quântica e da parte da nossa vida, também você vai dar lugar para quê? Vai dar espaço para isso? Para cometer bobagens, ilicitudes, brigas, desavenças e falar depois que não se lembrou daquilo que fez, ofendendo alguém? Ou entrou numa contenda, numa briga, sem razão nenhuma, porque estava fora de si. Então, encher-se do Espírito é o domínio próprio. Jesus estava ali numa festa, tinha música. Qual festa que não vai ter música? Por isso que é uma festa.
é para alegrar-se. A composição, a letra, a melodia que se fazem parte junto do conjunto da festa é relacionada às pessoas que estão presentes. O gosto de cada grupo de pessoas. E respeita-se o anfitrião, deve respeitar o dono. Ele é o anfitrião, ele é o anfitrião que é o dono. Ele está promovendo. Os convidados sabem que lá vai ser assim. Se não se sente bem, se retira. E não fale mal do ambiente. Domínio próprio. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam conversando e não estava chamando atenção se estavam bebendo, ou diz assim, por que eu vou fazer mais vinho se já beberam bastante? Não, fez mais vinho do bom. Se tomaram, se caíram, se ficaram embriagados, não entrou essa parte no texto da mensagem. Por isso que as outras mensagens subsequentes relacionadas a coar mosquito e deixar passar camelo, que o homem não se contamina por aquilo que come ou bebe, mas por aquilo que sai da sua boca, que procede do seu coração e do seu entendimento. E que tomar alguma coisa que relaciona-se também não somente porque é bom acompanhar peixe, uma comida com aquilo que está servindo à mesa, mas também encher-se do Espírito, sempre o Espírito Santo. E ocupando a sua mente, o seu raciocínio com coisas boas. Isso é bom para o paladar espiritual. Não somente querer ficar empanturrado, ser um comilão, beberrão, conforme os outros falavam dos apóstolos de Jesus. Os seus discípulos são fanfarrão, só comem e bebem. E às vezes nem lavam as mãos antes de se alimentar, não fazem, não têm os hábitos como nós, os judeus, eles sendo judeus também. Já tinham... Então não havia cobrança de Jesus com essas questões. Jesus estava mostrando algo um pouco maior, mais relevante e não irrelevante. São coisas irrelevantes. O que Jesus está falando sobre a hipocrisia do ser humano é apontar coisas contra as outras pessoas como se fosse um perfeito, um santarrão, enquanto que na sua vida é cheio de problema, cheio de erros, falhas e pecados, e quer subjugar os outros sob o jugo que ele mesmo não carrega e quer botar nas costas dos outros. Canga de boi. Mania de manipular os outros e ter domínio sobre as pessoas. Nós temos a graça e a sabedoria que nos é concedida pela misericórdia de Deus sobre a ação do Espírito Santo, a qual Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito e não se embriagueis com vinho, onde há contenda, mas tendo domínio próprio com essa unção do Espírito Santo, você vai discernir até quando você pode ir ao limite que te dá uma linha imaginária que o Espírito Santo delimita. Olha, basta, chega, sai daqui. É bom que você assegure um pouquinho, pondere, não fale mais outras coisas, porque você já não está entendendo mais o assunto. Cale-se, volte para casa, fique com os seus, não entre na parola dos outros, nem na pilha, não entre em contenda e nem discussão desnecessária. Faça algo produtivo. Então, o homem e a mulher, dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, nota-se isso. E Jesus estava num ambiente que acontecia essas questões. E daí ele chama a atenção mesmo. Quando ele é abordado por esses próprios religiosos que diziam que os discípulos dele eram um fanfarrão, bebiam, comiam, eram glutões. E que não se lavavam, E Jesus aí chama a atenção dele. Vocês são hipócritas. Vocês ficam coando o mosquitinho aí, deixando o camelo passar. Ou seja, tem coisas piores ou mais necessárias para cuidarem do que estar preocupado com coisas pequenas. As pessoas estão roubando, estão desviando, estão se corrompendo, estão trocando o seu direito de escolha por uma benesse momentânea, são corruptos,
esquecem ligeiro o que fizeram de mal algum governo e já dizem que foi só coisa do passado e continuam fazendo a mesma coisa e são seduzidos novamente para ir atrás e acreditarem no mentiroso. E aí fica quando o mosquitinho, cheio de problemas que o mundo nos cerca, preocupado com coisinhas, com desnecessárias, que não têm fundamento, que só produzem discussões, contendas, invejas, dissimulações, e desviar realmente do foco, do interesse verdadeiro daquilo que as pessoas podem aprender, compreender, raciocinar e sair da situação que se encontra e ir por um caminho mais excelente, voltado para o caminho da luz, da verdade, da justiça e do amor. Sóbrio. Mas isso não quer dizer que ele não tenha a possibilidade de tomar um copo de vinho. Eu não tenho problema dele ir numa festa e aproveitar a festa com seus amigos, com seus familiares e ouvir uma música, uma boa canção com uma letra saudável, que não desmereça e não traga infortúnio e que caracterize ofensa à família, às mulheres e que palavrões que incitam ódio, né, brigas. Uma pessoa tem que ter o filtro e filtrar não mosquito. E também não deixar o camelo passar, coisas grandes passando e deixando como se nada tivesse acontecendo. E preocupado com coisinhas pequenas, correndo para contar sobre a vida do vizinho, da vizinha, falar da vida dos outros e cheio de problemas dentro da sua própria casa. Então, todos nós temos circunstâncias, todos nós temos problemas, todos nós temos coisas boas e coisas ruins que a gente mesmo faz. Eu acho que a própria consciência poderia nos dizer e diz isso para nós, mas nós refutamos quando nós somos para nós mesmos, analisando para nós mesmos, desviamos para nós para colocar o foco para o outro, assim como a política faz muitas vezes. Está acontecendo um monte de problema errado que está fazendo, daí para tirar o foco, vai atrás do outro e aparece uma coisinha do nada, que não tem nada a ver. É apenas um cartãozinho. O que é um cartãozinho? Mas aí vamos trazer uma coisa para tirar o foco. Enquanto continua no mesmo vício, na mania de roubar, mentir, lograr, desviar, né? Assim as pessoas vivem e elas já têm o seu fruto. E nós conhecemos quem são, porque o fruto deles não são bons, né? São traiçoeiros, sangria, desavenças, conluio, hipocrisia. E no nosso dia a dia, esse fato da festa, o primeiro milagre, mostra o que significa o vinho é alegria. E uma alegria sadia quando nós temos dentro da emoção a razão ainda está imperando, para que a emoção não prevaleça sobre a razão e a gente possa cometer alguma coisa que seja ruim para nós e para as pessoas que estão junto no ambiente. Ter o equilíbrio, a sensatez, o domínio próprio. Aí Paulo, nessa recomendação: ei Timóteo, toma um pouco de vinho, tu tá ruim de estômago, se é bom, é saudável, é bom para ti. Claro que hoje não tem muito vinho ruim, aí que tu vai tomar um pouquinho já vai te fazer mal. Aí até dor de cabeça vai dar e vai fazer mal até para o estômago. Que era uma recomendação de Paulo que fazia bem para o estômago, porque sabia o que estava dizendo. Ele tinha um amigo chamado Lucas, que era médico, que provavelmente também chás e outras atividades que poderiam fazer, recomendado, tinham conhecimento. E Timóteo era um menino, perto de Paulo era um menino, começando a aprender o caminho, começando a saber conviver com as outras pessoas e estar no meio de uma sociedade, de uma comunidade. E nesse aspecto aí do ensino, da ajuda,
para que a gente entenda, os passarinhos, entenda o que é harmonia entre as pessoas numa festa, e depois, como para não haver muita distorção dos assuntos referente a isso aí, o mesmo Jesus fala na sequência. E os evangelhos vão trazendo os fatos para que haja uma compreensão e nós nos aproximarmos cada vez mais do eu sou, no convívio com as outras pessoas, sabendo conviver, não apontar, não julgar, não ser fanfarrão, não ser um mentiroso, um lacaio, um corrupto. Isso aí é mal para ti, para quem vive no meio disto. Mas tem gente que escolheu fazer isso, e aí o que tu vai fazer? Tu vai te curvar? Não, tu mantém a tua posição. Sóbrio. Fazendo apologia a tomar bebida de álcool. Vocês estão fazendo umas bagunças aí no altar e dizem que estão no altar de Deus. Aí eu vou estar dizendo para vocês que vocês estão errados. Vocês sabem que estão errados. Sabem? Vocês estão ludibriando aí as pessoas pela necessidade da transformação da vida delas, porque estão passando problemas, estão passando dificuldade e continua permanecendo o problema, a dificuldade, e não consegue desencadear o problema nem sair da dificuldade, porque a verdade do Evangelho, Jesus está sendo deixado de lado. Jesus não é anunciado conforme o Evangelho do pão da vida descido do céu, que está aí. Aí distorcem, faz uma confusão, e as pessoas não aprenderam quem é Jesus ainda. Não aprenderam. Estão ligados na liderança que está fazendo o convite para uma grande campanha que vai ter um barulho estrondoso que Deus vai operar aqui, hoje. Deus é obrigado porque você determinou. Deus está sob a tua tutela, né? Porque você tem uma lâmpada mágica, esfrega ali e faz aparecer Deus. Vocês estão blasfemando de Deus, falando coisas desconexas. Então, quando mosquitinho e camelo está fazendo festa dentro do ambiente, os camelos fazendo festa. Eu estou fazendo o camelo, coitado do bicho, não tem nada a ver com isso, né? Mas é só para você entender a dimensão do fato. Pequenos problemas relacionados que dá para conversar, analisar, sentar e através do Espírito Santo convencer a pessoa do seu erro e firmar seus passos e seguir a Jesus, tranquilo. Agora, um barulhão que os bichos maiores fazem, né, do que o mosquitinho, não, isso pode acontecer porque já virou uma perturbação e um hábito. Se não tivesse barulho, vocês relacionam o barulho aos movimentos pirotécnicos como presença de Deus, e Deus tem que estar dentro dos nossos corações, da nossa mente, do nosso ser como espírito, como essência, como verdade, como amor e justiça, para nós compreendermos as outras coisas e ficar tranquilo nesse ambiente, porque o vinho que Jesus serviu é para alegria. E que Paulo disse é que nós vimos que tudo é lícito, mas nem tudo convém, e que nós não vamos nos deixar dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas. Isso é equilíbrio, é sensatez, é domínio próprio. Que alguma coisa é bom porque é para a saúde do nosso organismo, e que não deveríamos nos encher com qualquer tipo de coisa que possa fazer mal para nós e para as outras pessoas que estão junto de nós, seja qualquer tipo de bebida, e também alimentos que você pode comer e te fazer mal, dar uma congestão, né? Por uma má digestão.
dá congestão. Então, enchei-vos do Espírito, enchei-vos da graça, para estar em paz. Se você vai na festa tomar água, não julgue aquele que tome vinho, ou tome outra bebida, fique na tua. Tu tem bastante problema já. O maior testemunho, a maior pregação que se dá é a própria vida, testemunho da sua própria vida, coexistente com os outros, na coexistência com as outras pessoas. Amém? Amém ou não amém? Dentro dessa pacificação, dessa tranquilidade, estou em paz, coração alegre. E diz que o coração alegre através do Espírito formoseia o rosto, porque o semblante teu fica alegre também, porque tu entende Deus, não da forma como estão querendo criar a manifestação de Deus ou caracterizar a Deus segundo a vontade do homem, a essência do Espírito Santo entronizado em nossos corações. Busque a paz, eu estou com ela. Procure, se você ainda não encontrou, abrace ela, caminhe com ela e siga essa paz e dê essa paz para as outras pessoas também, para que tenhamos paz no ambiente. Não vivamos em contendas e nem buscando conflitos e tribulações e problemas maiores que já existem, mas que possamos filtrar tudo, inclusive os mosquitinhos, mas também não ficar coando mosquitinho desnecessariamente e deixando passar tropas e tropas de coisas grandes. Shalom.